Fala galerinha apostadora, Gustavão na área de novo para estar falando aqui com vocês sobre a rodada do final de semana do futebol europeu. Semana passada não foi muito legal pra gente não, teve muitos jogos aí que não foi uma rodada legal, no todo não foi uma rodada legal. A gente tinha um over aí no Watford e Tottenham, estava 1 a 1 aos 23 de jogo, acabou assim por causa de uma expulsão sempre prejudica muito o andamento de um jogo, mas não querendo puxar sardinha de mim, pra mim, né? Não vou puxar sardinha pra mim, não. Mas eu acho que eu consegui transparecer que o jogo que eu tinha mais confiança era o Wolfsburg e Gladbach. Eu falei o over entrou 3 a 0. Ainda não foi um resultado que eu esperava, digamos assim. Eu fiquei bem surpreso com o Gladbach não ter feito gol. Fosse 3 a 1, 3 a 2, acho que seria um resultado bem mais esperado na minha visão. Agora, tem que falar um negócio. O Mourinho, ele é larguíssimo, vou fazer assim, ó, pra aparecer. Parece um coração essa porra. Vou ter que levantar. Mano, ó. Esse aqui, ó. Ele é largo assim, ó. Ele é muito largo. O Mourinho é muito largo, velho. Porque veja só, ele pegou um jogo gigante contra um Arsenal, que na minha visão hoje é melhor que o United. O United pra mim hoje não é nem desse líder assim, digno de ser o cara que você fala. É esse time que tá concorrendo com o City pelo título inglês, tá ligado? Não falo como torcedor nem nada, eu sempre avalio as coisas friamente. Eu falo pro futebol jogado mesmo. O United tem tido muita sorte em erros do adversário. Ok, é mérito dos caras aproveitar desses erros, tá ligado? Mas, putz, você pegar um jogo contra o Arsenal, que é melhor que eles, e os caras cometerem não um, mas 2 erros defensivos, dar 2 gols de graça pro United, cara, isso é muito surreal, tá ligado? É muito acima da realidade. É como se o Arsenal tivesse indo a campo assim, vamos ganhar, não pode errar, tá ligado? Não pode perder. Pilhadaço, tá ligado? Pilhadaço. Quem é torcedor do São Paulo sabe bem do que eu tô falando. Eu sou torcedor do São Paulo. E eu não aposto no São Paulo em clássico, velho. Não dá. O time entra com essa mentalidade, assim, de não posso errar de jeito nenhum. Esse jogo aqui é muito gigante, esse jogo é muito importante. E aí o que acontece, né, mano? Quando você entra pilhado, assim, o emocional assim, o psicológico, você com toda essa pressão, não posso errar, você erra, né? Você chega muito pressionado, acontece isso. E pra mim o Wenger aí acabou que ele errou na preleção, fez um Arsenal, que na minha visão hoje é melhor que o United, acabou tornando o seu time, minando o seu time e fazendo ele ficar inferior ao United. Mas beleza, vamos pro final de semana agora, olhar pra frente. Eu separei, acho que foram 7 ou 8 jogos para falar com vocês. Então vamos pro primeiro deles, que é um que eu quero dar um exemplo de uma coisa importante aqui. Eu quero falar do jogo sobre o Betis e o Atlético de Madrid. Mas o WhoScored não quer trabalhar. Veja só, dia quinta-feira, 7 de dezembro, 9 horas da noite. E o WhoScored ainda não fez as prévias do domingo na La Liga, gente. E aí, tá ligado? Tipo assim, não são essas que eu uso, entendeu? Eu uso elas para ilustrar minha conversa com vocês. As que eu uso são do Marca. Sempre eu falo para vocês, eu utilizo o veículo específico para cada liga. Então, o da Liga eu uso... Mano, eu até esqueci o nome do jornal agora, sério, juro pra vocês. Eu posso colocar no link aí, se vocês quiserem, eu deixo na descrição. O da Holanda eu uso o The Stentor, da Premier League eu uso a BBC, o da Itália eu uso a Gazeta dello Sport, porque os caras que estão ali perto, a Bundesliga usa a Kicker, então os caras que estão ali perto são os caras que têm o maior conhecimento sobre a liga, os que acompanham de perto o que está acontecendo. E as prévias aí costumam sair mais em cima da hora também, digamos assim. Dependendo da liga, na real. A Gazeta, a Kicker, eles costumam fazer já na quinta ou sexta, eles já soltam as prévias já de todo mundo. Mas com mais precisão, maior conhecimento que o WhoScored. Que eu não quero criticar o trabalho do WhoScored também, entendeu? Ele é um veículo que ele faz muitas ligas, sabe? Então, acaba que é impossível para os caras, com a equipe que eles têm, sei lá, o orçamento que eles têm, de conseguir estar competindo com os veículos específicos. Enfim, o WhoScored foi um trabalho excelente. Eles ajudam muito, inclusive, em alguns pontos. Para quem não conhece os times, e você fala, tal cara é desfalque, você não sabe quem o cara é, você consegue ver aqui, por exemplo, ó, você consegue ver os artilheiros, consegue ver gols, Zaza, Rodrigo Moreno, Santos Mina, você consegue ver quem são os caras importantes na produção ofensiva desse time, você consegue ver assistências, aqui, ó, Gonçalo Guedes, Soler, Moreno, então você consegue pesar o tamanho do desfalque em um time sem você conhecer aquele time, tá ligado? Por esse trabalho que o WhoScored faz, é como se fosse um atalho, você podia ir no Soccer Ray, você podia ir em outros sites, procurar quem é o artilheiro do time, quem é o assistente, mas daria muito mais trabalho. Então, o WhoScored faz um trabalho legal, então não vamos criticar os caras não. Então, seguindo em frente aqui, o negócio eu tenho uma bet muito boa no Betis, que é o time das apostas, contra o Atlético de Madrid. E não tem a prévia, mas eu quero mandar para vocês. Então é o seguinte, vamos imaginar um cenário hipotético de quais podem ser os desfalques do Atlético de Madrid, tá ligado? Digamos assim,
Ó, você pode ver a lista de artilheiro aqui, por exemplo, e aqui entra o conhecimento sobre o elenco. Por exemplo, aqui ó, o Correia é o vice-artilheiro do Atlético. Se eu ver no desfalque, o Correia não joga, por exemplo, whatever, entendeu? Porque eu conheço o time. Eu sei que o Correia não é um dos principais. Eu sei que é o Griezmann, é o Gameiro. O Fernando Torres, que tá mal pra caramba, é mais importante. Mais importante não. Dá conta do recado igual o Correia. O Correia hoje joga muito mais como ponto do que como atacante, então a função dele é do Coque, é do Saúl, é do Carrasco, é do Gaetan. Então é muito mais em questão de você conhecer o elenco. Então o Correia nem é um cara que é titular, sabe? Ele só é um cara que tem feito bastante gol essa temporada. Pode ser uma simples coincidência, tal. Não o torna importante. Então o que eu quero dizer é, aposte no Atlético de Madrid aqui, caso um dos caras importantes, um ou dois caras importantes, não seja desfalque, como o Griezmann principalmente. Se o Griezmann não jogar, é tchau, esquece esse jogo, entendeu? O Saúl é um cara muito importante, jogar muito. O Saúl, se ele não jogar, é tchau. O Coque, se ele não jogar, ok, porque aí o Saúl faz a dele, o Carrasco entra na ponta, é bem tranquilo. Então, vamos colocar só esses dois caras, combinou? Se o Griezmann não jogar, ou o Saúl não jogar, a gente não aposta no Atlético de Madrid. Vocês não apostam no Atlético de Madrid. Eu ainda vou fazer, né? Eu vou ter o acesso a essas prévias antes do jogo, vocês também vão ter. Então, estamos juntos aqui. Então, ó, estamos na NetBet aqui, Real Bet Atlético de Madrid, tá pagando 1,74 pro ML do Atlético de Madrid. Não considero ruim essa cotação, tá? O Betis não é um time ruim, cara, mas o técnico deles, o que você tinha, parece que ele tá meio perdido, ele não sabe usar o elenco, mano. Segunda-feira passada, ele jogou contra o Las Palmas, ele era treinador do Las Palmas na temporada passada, ele não soube o que fazer para ganhar do Las Palmas, ele tá muito na dúvida de como usar esse elenco. Ele já usou o Betis no 3-5-2 no começo da temporada, ele foi pro 4-3-3, aí acho que ele sentiu que faltou equilíbrio defensivo no time, provavelmente depois daquele jogo contra o Valência, que fez 6-3, né, o Valência jogaço, e aí agora ele tá no 4-1-4-1, buscando mais equilíbrio talvez. E nenhuma das formas ele tá conseguindo fazer o time dele jogar bem, entendeu? O negócio que eu acho que ele tem que fazer o Sérgio Leão e o Sanabria jogar junto. Esses dois caras têm que funcionar, são os melhores do time. Hoje ele vai conseguir, né? Porque o Sanabria tá lesionado, a menos que tenha alguma novidade sobre isso. O Sanabria estava lesionado no jogo contra o Las Palmas, a menos que isso tenha mudado, ele vai jogar. Ele pode vir pro jogo. Mas o que não tem conseguido fazer os dois caras funcionarem. E eu acredito que seja um dos pontos pelo qual o Betis não vem rendendo da forma que deveria, porque esse time é muito bom. Então, enquanto o Betis está perdido, o Atlético de Madrid vem surpreendendo, vem crescendo, vem melhorando. Está invicto, foi o único dos 4 líderes da rodada passada que venceu, já que o Valência perdeu, o Barcelona empatou, o Real Madrid, caraca, eu não lembro do resultado do Real Madrid. Ele tropeçou. Bilbao. 0-0 contra o Bilbao. O Sérgio Ramos foi expulso. Então, o Valência, Real e Barça tropeçaram. Excelente para o Atlético de Madrid. Ganhou da Real Sociedade 2-1. Tirou pontos ali na diferença, ali nessa briga lá em cima. E é um time que cresceu, cara. É um time que eu critiquei bastante no começo da temporada. E hoje o time está se encontrando. O time está conseguindo os resultados, está conseguindo ter consistência, está conseguindo ter regularidade. Num foco que, na minha visão, é para janeiro. É na expectativa de chegar ao Vitolo, que é o ponta que eles contrataram do Sevilla. Aliás, para quem não sabe, o Atlético está punido. Ele não pode registrar jogadores novos. Não pôde na última janela. Então, até por isso o Griezmann falou seria maldade se eu saísse do time agora, porque eles não conseguiriam um reforço. Então o Griezmann ficou. Aí eles contrataram o Vitolo do Sevilla, excelente ponto, que é da seleção espanhola. E eles não puderam registrar o Vitolo. Então o Vitolo está emprestado pelas Palmas. Expectativa dele em janeiro. E, além dele, o cara que vai fazer a dupla de ataque com o Griezmann, Diego Costa. Isso vai fazer assim, ó. Isso vai elevar o nível do Atlético de Madrid de uma forma absurda em janeiro. Então, digamos que o foco do Atlético de Madrid é se manter na briga pelo título até janeiro, para quando esses caras entrarem, aí sim eles vão pro BUM, eles explodem. O time que já foi eliminado da Champions, então o foco específico na La Liga. E para esse jogo contra o Betis, eu acredito na vitória deles. Vou estar pegando essa cotação. Espero que ela suba, porque eu não sou muito fã de pegar uma cotação assim num jogo como visitante. Mas já está de valor. Já está de valor, já calculei aqui, pá. Tá legal essa odds. Então já podem pegar acima de 1,75 ali, já tá ok. Demorou? Vamos agora para o derby de Merseyside, Liverpool e Everton. 2 times da cidade de Liverpool que se enfrentam nesse final de semana. O Liverpool tá voando, velho. O Klopp encontrou o time, o quarteto que ele colocou de frente ali. Coutinho, Salah, Mané, Firmino. É muito forte, papai. Os caras estão jogando demais, velho. Os 4 caras estão metendo gol a rodo. Pô, os quatro
meteram o gol no Spartak Moscou. Quarta-feira, Champions League, 7-0. Todos os 4 fizeram gol. Não tem nem como errar. O Tiquinho que fazendo a aposta, né? Quem faz gol, só não tinha como ele errar, não, mano. Qualquer um que ele botasse no Twitter, ele ganhava. Se eu não me engano, tava pagando 2,50 pro Coutinho. O Coutinho fez 2 gols. Então, o Liverpool tá voando, o ataque tá produzindo muito. E a defesa tá mais sólida do que antes. Não é uma defesa que você fala, nossa, que defesa sólida e tal. Não, ainda é um time que você fica com o pé atrás. Mas é uma defesa hoje você bota muito mais fé do que há um mês e meio atrás, entendeu? Não é um time que é desequilibrado como era antes, que precisava tanto assim de apoio aos seus volantes, tipo assim, porque o Liverpool joga no 4-3-3 puro. Então, não é um time que precisava que desses 3 meias, 2 participassem do ataque, entendeu? Ele precisava que 2 caras participassem do ataque. O meio campo dele era Henderson, é o cara que fica na retenção, o Kahn e o Wijnaldum. Ele precisava que o Kahn e o Wijnaldum estivessem sempre no ataque. Hoje, sendo um desses 3, o Coutinho aqui, com o Kahn disputando posição com o Wijnaldum, deixa eu tirar esses 2 aqui. O Wijnaldum disputa posição com o Kahn aqui. O Henderson é fixo na proteção e entra o Coutinho aqui. Então o Coutinho é o cara que não tem essa obrigação de marcação, pode estar sempre ajudando no ataque. Isso diminui a necessidade do Kahn ou o Wijnaldum também atacar. Então você consegue fazer um negócio assim, vou colocar esse dedo para frente, tá? Como se fosse o Coutinho aqui, fica mais solto, e você deixa 2 volantes de retenção para fazer a proteção na sua defesa. É isso que está mudando no Liverpool, por isso que o Liverpool está tão bem. Eu li na BBC, não fui confirmar, tá? Mas eu li na BBC que o Liverpool é o segundo time em melhor sequência vitoriosa na Premier League, só atrás do City. Então, é uma coisa muito grande que o Klopp está conseguindo nesse momento. O Liverpool encaixadinho, voando. Aí, a gente se pergunta, será que é o bastante o Liverpool tá voando para dizer que ele vai passar o carro em cima do Everton? O Everton, que a gente sabe, não vem numa temporada boa. O planejamento de elenco deles foi ruim. Eles não contrataram, eles não pararam para pensar que eles não tinham uma referência ofensiva, entendeu? Porque eles contrataram bem. Eles contrataram o Klaas, que é um cara do Ajax, para quem conhece. Sigurdsson, todo mundo conhece, né? Do Swansea. Vocês viram na Islândia também na Euro. Contrataram o Rooney, né? Dispensa comentários. E contrataram o Sandro Ramírez, que é um cara que era do Barça, foi dispensado para o Málaga, jogou muito no Málaga, e aí o Everton está apostando nele. Acontece que todos esses caras nenhum é um atacante de referência. O Rooney e Sandro Ramírez, eles são muito mais segundo atacantes do que a referência. E como o Everton perdeu o Kaká, ele ficou sem a referência. E parece que os caras não pensaram muito bem nisso. Então, tiveram muito problema nisso aí no começo da temporada. O técnico Ronald Koeman, ele errou, na minha opinião, de estar utilizando um time com um sistema com 3 zagueiros. Já não funcionava para o elenco atual dele, perdendo o Kaká. Quando você usa, né, um sistema 3 zagueiros, eu acho que é fundamental que você tenha uma referência muito boa. Digamos que o Chelsea é um grande exemplo disso, o Arsenal, o Tottenham. 3 times aí que jogam com 3 zagueiros hoje. O Tottenham até está mudando, né? Está usando 4-2-3-1, mas digamos que ele jogou assim na temporada passada. Então, todos esses 3 tinham uma referência. O Tottenham com o Kane, o Chelsea com o Diego Costa na temporada passada e agora com o Morata. O Arsenal com o Giroud na temporada passada, Giroud barra o Welbeck, né? Cada hora não. E agora com o Lacazette. Então, é fundamental para esse tipo de estilo funcionar com uma referência, pelo menos em tese, pelo menos é o que aparenta acontecer na Premier League. Então o Everton não tinha esse cara, eles não perceberam, o Ronald Koeman demorou para mudar o sistema, acabou demitido, mas aí o Everton começou a reagir, quando entrou o interino, começou a mudar o sistema, era o primeiro passo de todos, era mudar o sistema, tentar um 4-2-3-1, 4-1-4-1, isso ele foi fazendo, o time foi reagindo, foi conseguindo lidar com os vários desfalques que eles estão enfrentando no sistema defensivo, principalmente. Funes Mori fora, Baines fora, Coleman fora. Para quem não conhece, Funes Mori é zagueiro, o Baines é lateral esquerdo titular, o Coleman é lateral direito titular. O Baines e o Coleman jogam muito, são muito importantes. Funes Mori é um bom jogador? É, mas ele não é titular. Você tem o Kane, você tem o Ashley Williams, do País de Gales, você tem o Jagiel, capitão. Então, não é como se o Funes Mori fosse o cara que vai fazer realmente falta, mas o Coleman e o Baines, sim, fazem muita falta. Então, juntando tudo isso, tal, mesmo com todos esses problemas, o David Unsworth foi conseguindo fazer o Everton crescer, ter melhor atitude nos seus jogos, ganhar confiança, e eu acho que passou muito por conta dessa mudança do sistema de jogo. Aí, na semana passada, chegou um técnico, um cara da função, chegou o Sam Allardyce, que já treinou o West Ham, treinou a seleção inglesa, treinou o time pra cacete. Um cara com muita experiência, que costuma ter um impacto imediato nos times que ele entra. Ele estreou no jogo da rodada passada contra o Huddersfield, que o Everton ganhou, acho que foi por 2-0, se não foi mais. Foi aqui, 2-0. Não foi um grande jogo do Everton, não. No primeiro tempo eles foram bem amplamente dominados pelo Huddersfield. Aí conseguiram uma bela jogada e o gol começou o segundo tempo. E aí encaminhou
a vitória contra o Huddersfield, que não é um time que sabe jogar muito bem fora de casa. Então aí beleza, então a gente tem um Liverpool que está voando contra um Everton que começou o ano muito mal, mas que tem recuperado. Se liga, o último mês do Everton, esse aqui, você tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Se eu virar a página, olha só, horroroso, só derrota, tem uma vitória contra o Bournemouth. Mas vamos virar a página aqui, que foi quando o David Unsworth, o interino, assumiu o time, e o Allardyce contra o Huddersfield. Então, aqui foi 3 vitórias, um empate e uma derrota. Um Everton bem mudado. Olha o ataque, 12 gols em 5 jogos. Média superior a 2 gols por jogo. Se o ataque era o grande problema, parece estar no caminho de solucionar. E veja, hoje o Everton é 10º colocado. O time melhorou muito, o time estava na zona de rebaixamento. Então, a zona de rebaixamento era muito ruim para o Everton, a gente sabe. Mas pensar em Europa League eu também acho que é muita coisa para esse time. E, não vamos esquecer, contratou errado, já estamos falando nesse ponto. Esqueceu de trazer um atacante de referência. Mas aí vem melhorando. Então, beleza. Então a gente tem um Liverpool que está voando, o segundo melhor time da Premier League no momento, na fase atual, contra um Everton que, abaixo da temporada passada, que vem crescendo, vem ganhando atitude. Vamos pensar. Será que a fase atual do Liverpool é o bastante para justificar uma odds 1,26 em um clássico, em um derby local? Na minha visão, não. Eu não banco um handicap menos 1,5 a 1,76 no Liverpool. Para mim, totalmente sem valor isso aqui, galera, tá? Por mais que haja uma superioridade técnica do Liverpool atualmente, não é o bastante para você superar tudo que envolve esse jogo, entendeu? Toda essa parte emocional. Você tem uma carga a mais aqui por ser um jogo de uma rivalidade local. Você tem essa carga a mais de você ter essa motivação a mais, essa atitude a mais dos jogadores de ambos os times e não querer perder esse jogo de forma alguma. Então, não acredito que será um jogo fácil para o Liverpool. Então, eu já descarto o menos 1,5. O que eu penso? Como o Liverpool vem jogando muito bem e o Everton, a defesa, segue tomando gols, enquanto que o ataque vem produzindo, eu acredito em gols nesse jogo. A menos que o Allardyce esteja guardado na manga um plano para se retrancar e mudar a linha, digamos, mais esperada para esse jogo, na minha visão. Caso ele faça isso, falar, parabéns. Tomara que seu plano não funcione, porque eu vou postar nisso. Agora é o seguinte, cadê o over aqui? O over era em cima, desculpa. O over 2,5, 1,46. É uma linha bem naquilo de eles estão botando tudo pro lado do Liverpool esperando uma goleada. Calma lá, né? Ainda é o Everton. Ainda é o Liverpool. O gap entre eles não é tão grande assim. Então, vamos contar com um jogo quente, movimentado e com gols. Mas onde a gente tem valor? Achei um mercado, gostei dele. Não só vou estar recomendando, como também vou apostar nele. E é o ambas marcas. Está cotado a 1,86. Para mim, é de valor. Eu já vi isso aqui nos últimos anos, está cotado a 1,50 nesse jogo. Porque Liverpool e Everton, quando se pega, é um arranca-rabos. É gol para tudo que é lado, é jogaço. Teve 3x3 nas últimas temporadas aí, teve 4x4. É só jogaço. Então, isso aqui está de muito valor. Aproveitem que essa cotação está errada. Demorou? Eu estava querendo vir de uma forma... eu acho que eu expliquei demais o jogo do Liverpool e Everton. Eu queria de uma forma mais sucinta para os próximos jogos. Mas aí apareceu no nosso caminho o jogo mais complicado da rodada, o jogo mais aguardado da Premier League. É Manchester United contra Manchester City, caralho. São os dois times que mais têm investido nos últimos anos, cara. É um time de José Mourinho e Guardiola. São dois dos 3, 4 melhores técnicos do mundo. Guardiola, pra mim, é o melhor técnico do mundo hoje. Mourinho já foi o melhor técnico do mundo. Hoje não é mais, mas ainda é um cara foda. Então, é um grande jogo, cara. Ó, o United é segundo com 35 pontos. O City é líder com 43. 8 pontos de diferença. De um ponto de vista fundamentalista, vamos dizer que o United não é um vice-líder merecedor na minha visão. Eu acho que seria o Chelsea, um time que mereceria mais na vice-liderança. Eu acho que o United teve muita sorte em alguns jogos, como o Arsenal, que eu já falei. Contra o Watford, ele também teve muita sorte. Claro que não é demérito dele que os outros times falem, tá ligado? Whatever, não é culpa dele, mas é muito mais questão de que o time não entrega aquilo que ele deveria entregar, na minha visão. É muito mais um negócio de que ele, fundamentalmente, hoje ele não tem por onde de justificar que ele realmente possa ganhar do City, que ele realmente mereça ganhar do City, tá ligado? É nessa linha de pensamento que eu quero trazer. E eu vou criticar o City também, tá? Porque, assim, é um time que beira a perfeição. Eu não tenho nada a falar do time em si. Mas existem problemas de arbitragem que estão favorecendo o City. Não é um caso isolado do City, tá? Eu tenho visto os últimos campeões ingleses serem ajudados pela arbitragem. O Leicester foi muito ajudado, tinha pênalti, que não era nada, e os caras davam.
O Chelsea na passada foi bastante ajudado. Então, nas minhas contas, o City hoje já tem 6 pontos que ele não deveria ter. Foi contra o Bournemouth, que já tinha acabado os acréscimos há 2 minutos, o cara deixou o jogo seguir e o City fez o gol. Foi contra o Huddersfield, que ele deu um pênalti que não foi nada a favor lá para o Sterling. E foi contra o Southampton, que ele deu 5 de acréscimo, o gol foi nos 97 mais ou menos, para um jogo que nem merecia isso. Um jogo que ele merecia 3, 4. Então o City está tendo muita ajuda da arbitragem sim, mas a gente não consegue crucificar o City porque o time está jogando demais. O Guardiola é fantástico, o trabalho dele é fantástico. Então, analisando o jogo aqui, a gente tem o United, ó. Vamos lembrar que o United ele vinha patinando quando o Pogba estava lesionado. O United ganhou jogos magros, tropeçou, perdeu do Huddersfield, enfrentou muita dificuldade sem o Pogba, sem o francês mágico. E o Pogba conseguiu ser expulso contra o Arsenal quando estava 3-1. Ele vai ser um desfalque muito sentido pelo time. O United não vai ter como substituir esse cara à altura. O Mourinho, a gente sabe que é um grande jogador de xadrez, digamos assim. É o melhor contra-estrategista do mundo, é o Mourinho. Ele olha qual é o plano de jogo do adversário e ele entende exatamente o que fazer para jogar contra aquilo. Mas eu não sei se o conhecimento dele vai ser o bastante para isso. Por causa aqui desses problemas do Pogba, por causa do problema do United, ele não está jogando bem como deveria, e por causa do City estar aqui. O United está aqui. Eu diria que o Chelsea está até aqui, entendeu? O Chelsea está à frente do United nessa qualidade, em questão de qualidade de futebol apresentado. Mas aí o Mourinho equilibra com o Conte, o Mourinho é mais treinador que o Conte, então pode ser que esteja empatado o United com o Chelsea. Mas o City está disparado na frente. Whatever a discussão United e Chelsea, o que importa aqui é City e United. Então, aí eu estava analisando aqui, né? Aí o United não tem o Eric Bailly, o melhor zagueiro deles. Não tem o Pogba suspenso. Carrick é baixo, já faz bastante tempo. Tem algumas dúvidas ali. E se não jogarem, o único que não jogar, você vai pesar muito, é o Matip. É um cara que protege demais a defesa, protege muito. Enquanto que do City, é o Mandil e o Stones já são baixas confirmadas. O Davi Silva está com dúvida ali. Eu já li que ele está confirmado para o jogo. A tendência maior é que ele jogue, 90% de chance para ele jogar. Mas tem uma dúvida do Company, que é o capitão deles, né? O zagueirão deles. Se não jogar, joga o Mangalá, que a gente sabe que é um terror, né? Se jogar o Mangalá, pode ter dificuldade, etc, etc. O grande ponto para mim aqui, para decidir no que apostar nesse jogo que é extremamente complicado, é na cabeça do Mourinho. É saber se ele vai tentar jogar pelo empate, se ele vai tentar fazer o time dele ganhar, qual que vai ser o plano de jogo dele. Porque assim, nós, meros mortais, quando olhamos a tabela, a gente vê 8 pontos de diferença. Você fala, o United tem que ganhar esse jogo, ou se ele empatar, o título fica longe. Se ele perder, é como se tivesse acabado o campeonato. Vai para 11 a diferença. Mas aí nós somos meros mortais. E é muito difícil entrar na cabeça do Mourinho, entendeu? Eu apostaria que a prévia do score vai estar errada, porque o Mourinho sempre traz um plano, é um cara que sempre pensa meticulosamente em cada jogo e em como abordar cada jogo. Porém, da mesma forma que ele faz isso, ele também nunca conseguiu anular o Guardiola. O retrospecto do Mourinho contra o Guardiola é muito negativo. Se por um lado é muito positivo contra o Wenger, talvez até isso que tenha pesado no jogo da semana passada contra o Arsenal, por outro lado, é muito negativo contra o Guardiola, que é, digamos, o cara que mais encanta hoje no futebol, que mais tem seguidores, que mais tem caras que se espelham nele, porque a forma que ele joga futebol é a forma mais bonita, digamos assim. E o Guardiola não é só um cara que sabe fazer o time jogar. Eu já vi o Guardiola ser humilde bastante, diferente do nosso Felipão lá no 7-1, dele olhar e falar, o meu adversário é superior a mim, eu tenho que fazer uma contra-estratégia para parar ele, senão eu vou tomar uma surra. Ele fez isso naquele jogo do Bayern contra o Barcelona, na Champions League. O Barça ainda ganhou de 3-0, mas vocês lembram que o primeiro gol só saiu aos 70, entendeu? O plano dele funcionou muito bem, entendeu? O cara teve humildade para enxergar que aquele Bayern era muito inferior ao Barça. E aí, chega num ponto que você não consegue parar a genialidade do Messi. Mas enfim, o que eu quero dizer é que o Guardiola é um melhor treinador que o Mourinho por causa disso, porque ele também sabe ser contra-estrategista, mas ele sabe ter essa visão de fazer o seu time jogar. E é um negócio que o Mourinho tem pecado bastante nos últimos anos. De 2012 para cá, o Mourinho ficou muito retranqueiro. Não é o Mourinho que eu conheci lá na primeira passagem do Chelsea 2005-2006. Então, nesse jogo aqui do United contra o City, eu não consigo ver o United ganhando.
pela ausência do Pogba, seja pelo futebol que o time vem jogando, seja pela freguesia do Mourinho contra o Guardiola, eu tenho N motivos para acreditar que o United não ganhará do City. Então, a aposta que eu vou fazer aqui em um dos jogos mais complicados da rodada, mas eu vou apostar, porque eu acredito no Guardiola, eu acredito nesse negócio da parte fundamental do futebol, de merecimento, do cara que vem fazendo por onde, que o United não vem merecendo ganhar esse jogo. Eu vou betar no Manchester City menos 0,25 a 1,87. Porque, para quem não conhece essa linha, se o jogo for der empate, a gente perde metade da nossa aposta. Se o City ganhar, a gente ganha inteira. Então, é uma aposta na vitória com uma pequena proteção em caso de empate. Beleza? Vamos para o próximo. Ó, moçada, é o seguinte, tem 4 jogos aqui ainda que eu coloquei na lista, e tá ficando meio longo o vídeo, eu acho que eu vou ficar aqui pra vocês. Então, vou tentar, os jogos que eu não tenho aposta, eu vou tentar falar deles de forma mais exemplificada, mais rápida, pra gente não ficar enrolando. Então, o primeiro jogo deles que eu não tenho aposta, e que é um jogaço, é Juventus e Inter, é o derby da Itália, pra quem não conhece, mas são dois times aí de muita rivalidade, muita tradição. A Inter, que dominou o cenário da Itália de mais ou menos 2006 a 2010, época do Roberto Mancini e do Mourinho, ganhou 4 ou 3 escudetos. Numa época que a Juve, eu acho que ela ganhou uma, foi a época que a Juventus foi rebaixada para a segunda divisão, aí depois veio uma pequena era do Milan, com o Ibrahimovic, que ela ganhou 2 títulos italianos. Desde então é a Juve quem domina a Itália, 5 títulos seguidos. E hoje a Inter é a líder do campeonato italiano, que é surpreendente, já dado que a Inter, basicamente ela não mudou muitos jogadores em relação à temporada passada. Ela ganhou o Skriniar, o zagueiro, que eu nem sei se é muito melhor que o Mourinho na real, o Mourinho foi para o Valência. Ela trouxe o Gagliardini, o Vecino já estava. Não, ela trouxe o Vecino na real, o Gagliardini já estava desde janeiro, e trouxe o Borja Valero. Então ela trouxe 3 jogadores, aí dos titulares ela trouxe 3, e não são caras que você fala, nossa, vai fazer um boom, que vai subir. Não, é muito mais o mérito do trabalho do Luciano Spalletti, que é um excelente treinador. Do lado de lá, a gente tem uma Juventus que não tem tido a mesma força da temporada passada, a defesa tem sido muito mais vazada do que sempre foi nos últimos anos, mas o ataque tem conseguido produzir ao ponto de fazer valer, ao ponto de compensar o que a defesa tem tomado. Mas, nem sempre. Principalmente porque o Higuaín não está numa veia tão goleadora quanto na temporada passada. Digamos que o que o Higuaín fez de gol na temporada passada é o que o Icardi está fazendo nessa. O Icardi já tem, acho que são 16 gols em 15 rodadas. Eu vi hoje mais cedo, se eu estiver errado, me desculpe, mas a informação é mais ou menos essa. O cara tá metendo gol pra cacete. Os números também não importam, é só vocês saberem que o cara tá metendo gol pra caramba. Então a gente tem um duelo aqui alegre contra o Luciano Spalletti. Não acredito que vai ter surpresa na escalação, acho que vai ser isso mesmo. Talvez o Spalletti possa fazer uma retranca maior ali, jogar pelo empate, já que ele está 2 pontos à frente da Juventus, então o empate para ele aqui é muito bom. Mas eu realmente não tenho um conhecimento bastante de já ter visto o Spalletti fazer isso em outras vezes, ele já treinou a Roma, né? Eu não lembro de ter visto o Spalletti fazer isso em jogos com a Roma, então não é um negócio como se eu tivesse uma expectativa de ver ele fazer isso aqui, entendeu? Pode ser que ele faça, mas não é a minha expectativa. Eu acredito que a Inter vai jogar da forma que vem jogando e a Juve vai jogar da forma que vem jogando também, porque para a Juve só a vitória interessa, para a Inter o empate está excelente. E pelo todo, digamos assim, a Juve ela vem de vitória sobre o Napoli, ela viajou para a Grécia para enfrentar o Olympiacos no meio da semana, tem também esse negócio de cansaço, veio de uma semana intensa, tal, pode pesar contra uma Inter que só joga o campeonato italiano, mas eu não vou estar pesando cansaço não, só estou tentando trazer alguns pontos que podem prejudicar a Juventus. Então, para mim, se eu fosse apostar aqui, eu apostaria no dupla chance da Inter. Eu já devia até ter aberto o mercado aqui, porque eu sou um mongol. Eu vou apostar que a Inter não perde esse jogo. Eu já vi a cotação, eu achei de valor, estava pagando 1,75 para a Juventus mais ou menos, o que é muito absurdo para um confronto desse tamanho, contra uma Inter que vem jogando pra caramba, que vem muito bem treinada, que está muito compacta, que não é um time que te chama atenção pelo ataque, não te chama atenção pela capacidade individual dos jogadores, mas eles vêm conseguindo ganhar os jogos mesmo assim, entendeu? Tipo, mesmo você olhando, você falando Candreva, Perisic, Borja Valero, não são grandes jogadores, e mesmo assim eles trabalham muito bem, é muito mérito do Luciano Spalletti. Eles vêm de goleada, inclusive, em casa sobre o Kiev, acho que foi 5-0, 6-0, então mostra bem o trabalho que os caras vêm fazendo. Aí você vê na NetBet, por exemplo, tá 1,68 para o evento. É muito absurdo. Mais respeito, por favor, entendeu? Então, quando você supervaloriza um lado, você joga o valor para o outro. Então, Inter de Milão ou empate 2,18. Para quem quiser ter segurança, eu não sou muito fã de pegar, muito adepto de pegar odds abaixo de 1,70. Mas o Inter H mais 1,64, não diria que tá ruim, entendeu? Essa linha aqui, se a Juve ganhar só por um gol de diferença, 1-0, 2-1, você não perde sua aposta. Você tem essa segurança. Você só perde se a Juve ganhar com facilidade. Se for 2-0, 3-0, 3-1,
E na minha visão, não é o cenário para esse jogo, entendeu? Então, digamos que é uma linha bem segura esse Inter H mais 1. Mas a minha recomendação vai ficar no Inter H mais 0,5, que é Internazionale ou empate. Vamos agora para um jogo que eu faço questão de colocar aqui. Eu que sou um fanzaço do campeonato holandês. Teremos esse final de semana Ajax e PSV. É o maior clássico da Holanda. Pode estar definindo o título aqui. O Ajax, que hoje, vocês podem ver, é terceiro colocado com 29 pontos. 10 atrás do PSV. O Ajax perdeu a segunda colocação na rodada passada ao empatar em 3-3 com o Twente. Jogo que eu falei pra vocês. Falei que ia ser difícil. Falei que o Twente, a camisa dele pesa nesse tipo de jogo. Ele jogou demais, 3-3. Falei ambas marcas pra vocês. Entrou bonito essa bet. Então, esse empate fez o Ajax cair para a terceira posição, porque o AZ ganhou do Venlo por 2-0 fora de casa. Então, agora o Ajax, que já está 10 pontos longe desse PSV, que está voando, precisa ganhar de qualquer forma esse jogo em Amsterdã. Um simples empate deixa o título ainda muito distante dele, 10 pontos longe. Então, vamos aos fatos. Primeiro de tudo, esse é o site que eu uso, tá? Eu estava abrindo aqui para vocês por causa disso. Para analisar a Eredivisie, eu abro esse site, o Destentor. Só procurar Destentor no Google, vocês vão achar esse jornal, vocês vão entrar em Sport, Dutch Football, procurar o setor da Eredivisie, que fica aqui nesse lado aqui, ó, Eredivisie, e aí vocês clicam no jogo que vocês querem aqui, e ele vai te dar a prévia, entendeu? Por exemplo, a gente tem o William e Breda, que vai ser na sexta, né? Deve ser no dia que o vídeo está no ar, eu estou gravando na quinta, eu vou abrir uma jaca aqui também. Vamos ver se tem a prévia de William e Breda. Não tem, eles querem me derrubar. Então, normalmente eles fazem tudo na sexta mesmo. Eu até falei na semana passada, eles colocam muito em cima na hora. É aqui no setup, no caso, seria o time, a prévia deles e quem irá jogar. Então, se não tem do William, que é na sexta, obviamente não vai ter também do Ajax e PSV. Ei, meu Deus do céu, tá travando tudo. Bom, não tem do Ajax e PSV também. Aqui, não tem. E o negócio complica mais aqui para conversar com vocês, é porque no WhoScored também não tem. Mas vamos lá, eu conheço esses dois times, eu sei mais ou menos quem serão as baixas. O Ajax não tem tido desfalques. O único desfalque que o Ajax tem tido é o Younes, que é um ponto, tem sido substituído pelo Justin Kluivert. Então, se o Younes novamente seguir fora, vai jogar o menino Justin Kluivert, que ele é um craque. Ele é um craque, acho que é cedo para falar. Ele é um jogadoraço. Ele não é o Younes ainda em termos de ser decisivo, em termos de ser constante, ser regular, o tamanho de jogo e etc. Mas ele é muito bom, o Justin Kluivert. Se o Younes tiver, é melhor que o Ajax. O Ajax tem tido problema nas laterais, se eu não me engano. O Veltman está fora. O Sink Graven tem estado fora. Veltman não. Veltman tem jogado. Tem estado fora. O Sink Graven, o lateral esquerdo, que eu esqueci o nome agora, me fugiu o nome. Então são problemas ali na defesa, na lateral, que o Ajax tem tido. O meio campo está titular, Van de Beek, Ziyech, Schoen deve ser o trio para esse jogo. O ataque deve ter o menino Dolberg, o Huntelaar deve voltar para essa partida, então deve ser o menino Dolberg titular, acredito. Dolberg, com David Neres e São Paulo, que tem jogado muito essa temporada. E na ponta esquerda, Justin Kluivert ou Younes. Se o Younes tiver condição física, certamente será ele. No lado do PSV, a gente vai ter uma defesa com 18 no gol, lateral direita com Arias, defesa com Ezimat, Miran, Schwab, que são caras que eram laterais, eram muito criticados e hoje se tornaram zagueiros confiáveis, zagueiros muito bons. Na lateral esquerda você tem um Brennett, que é um cara que eu sempre gostei na lateral, a reserva do Williams, que hoje está na Eintracht Frankfurt. Ele é um cara que ele é muito bom, principalmente no setor ofensivo. O meio campo a gente tem Hendricks, Van Ginkel e Gaston Pereira. Gaston Pereira na ponta. Esse é um dos maiores méritos do Cocu, é encontrar funções novas para seus jogadores. E o Gaston Pereira era um ponta, ele é uruguaio e tal. E aí o Cocu encontrou ele no meio campo essa temporada. Quando o Cocu começou a encontrar essas funções novas para os seus jogadores, foi a que o PSV fez assim. E voou. O PSV hoje é o melhor time da Holanda. O Ajax eu considero que é o único que está... Deixa eu ver, qual que é a minha mão? PSV esse e o Ajax esse. Eu considero que o Ajax é o único que está um pouco perto do PSV. Mas o PSV está acima e muito por conta desse seu treinador. O Cocu, o conhecimento que ele tem é foda. Para mim, o melhor técnico da Holanda é o Erik ten Hag. É um cara que treina o Utrecht. Mas o que o Cocu tem feito com o PSV é para você também dar a mérito também, para você dar os parabéns e falar que o cara conhece. Aí o ataque. Às vezes ele joga com o menino Berber na ponta esquerda, às vezes ele joga com o Locadia. O Locadia tá jogando muito essa temporada.
Na direita, ponta direita, é o melhor jogador do PSV na temporada, na minha visão, e o melhor jogador dessa temporada do holandês, o Hirving Lozano. Mexicano, chegou essa temporada no PSV, tá comendo a bola, o cara tá jogando demais. E aí na referência, o Luke de Jong. Só que aí reveza, entendeu? Às vezes é o Luke de Jong que fica de referência, às vezes o Locadia entra de referência e o menino Bergwijn vai para a ponta esquerda. Para esse jogo, eu acredito que o Bergwijn ajuda mais na recomposição do que se você ter o Locadia ali e o Luke de Jong de referência. Então eu acho que o Luke de Jong vai rodar, vai ficar o Locadia a referência, o Bergwijn para ajudar numa recomposição do PSV, e o Locadia a referência, o Bergwijn e o Lozano na direita. O que esperar desse jogo? Olha só, eu já vi o técnico do Ajax, ele era técnico do time B, é o Marcel Kaiser. Eu já vi esse cara em alguns poucos jogos grandes essa temporada, né? Não é um cara que eu conheça, como é que eu falo? Conheço o cara antes, o cara treinava time B, não assisto time B. Então, eu já vi ele jogo contra o Vitesse, jogo grande, eu vi ele jogo contra o Utrecht, jogo grande. São dois jogos assim que você encontra que ele vai bater contra times que são muito bem treinados. O Vitesse é muito bem treinado pelo Henk Fraser. O Vitesse hoje está em 7º, mas algumas semanas atrás estava até melhor. Não vou defender os caras também, mas o Vitesse é um time que está conseguindo ter bons resultados, mesmo tendo perdido muitos jogadores em relação à última temporada. E ele encarou o Utrecht, que eu acabei de falar. Tem o Erik ten Hag, para mim é o melhor treinador de lá, o cara que entende muito de tática. Pelo menos na Holanda, assim, o conhecimento que ele tem de tática fica muito acima do resto, fica muito acima do field. Então, o Marcel Kaiser enfrentou esses dois caras, enfrentou o Vitesse, enfrentou o Utrecht e perdeu os dois. Os dois jogos em casa. Acho que foi 2-1, ambos os jogos. Ele perdeu essas duas partidas. Então, mostra muita deficiência esse técnico do Ajax para conseguir ganhar esse tipo de jogo grande. E ele enfrenta um PSV que eu acabei de destacar. O Cocu, eu diria hoje, que é o técnico do PSV, eu diria hoje que ele é o segundo melhor técnico em atuação na Eredivisie, atrás apenas do Erik ten Hag. Então, para mim, por aquilo tudo que o PSV já vem jogando e pela capacidade do Cocu frente ao Marcel Kaiser, que para mim hoje o Cocu é mais treinador que ele, eu acredito que o PSV não perde esse jogo, vai continuar líder. Não ia falar que vai continuar invicto, mas não, o PSV ele tem 13 vitórias e uma derrota. Ele perdeu para o Heerenveen por 2-0. Então, minha recomendação, PSV ou empate, PSV H mais 0,5, 1,98. Eu também vou fazer essa aposta, porque eu estou com muita convicção. Vamos, Cocu! Em Cocu we trust! Para fechar, vamos pegar o último jogo aqui, que é da Bundesliga. O Borussia Mönchengladbach contra o Schalke. Deixa eu chamar alguém de vez eu falar aqui. Borussia Mönchengladbach, quarto colocado Gladbach contra o terceiro, o Schalke. O Gladbach, para mim, é previsível. Eu esperava esse time estar voltando nas cabeças. É um time que é grande, que é bom, e trouxe o Dieter Hecking. Para quem não conhece, esse cara treinava aquele Wolfsburg do De Bruyne, do Perisic, do Mandzukic. Tem Mandzukic ainda? Acredito que tinha o Mandzukic ainda. Acho que o time que foi campeão da Copa da Alemanha foi semifinalista da Europa League. Era uma excelente temporada aquele Wolfsburg. Acho que ele foi vice-campeão alemão também. Então, era ele que treinava esse time, e o grande mérito desse cara é saber montar um sistema ofensivo. Pelo menos foi o que eu aprendi dele no Wolfsburg, que o Dieter Hecking sabe montar uma dinâmica ofensiva como ninguém. E a gente tem visto isso no Gladbach. O Gladbach tem feito uma grande temporada. Vem de derrota própria exatamente para o Wolfsburg por 3-0, que eu já falei, foi um resultado que eu considerei surpreendente. Antes disso, tinha vencido o Bayern por 2-1. Então, não descartem ainda. Não acho que é um time fraco, é um time muito forte. Tem problemas de desfalque, tem muitas lesões, é algo meio que comum na Alemanha, né? Sempre a gente vê os times com muitos desfalques. Ó, vou pegar os caras importantes. O Strubel, setor defensivo. O Benes, volante, não é titular. O Hoffmann, ponta, não é titular. O Jantic, ele é lateral, se eu não me engano, mas ele não é lateral, não é titular. Ao lado dele, esses são os titulares mesmo. Eu, velho, o Ent são os titulares. Ibrahima Traoré, esse é importante, esse cara é muito bom, esse ponta. Dá velocidade. Sem ele, o time está recorrendo ao Grifo, que não é mau jogador, mas é um cara, outra característica. É um cara que tem mais capacidade técnica do que velocidade. E eu sinto que às vezes o Wolfsburg ele sente que falta velocidade, até porque quem está jogando na ponta direita é o Thorgan Hazard, e também não é velocidade, também é técnica. Ele tem até mais drible que o Grifo, mas ele não tem a velocidade. E às vezes, como um 4-4-2, os caras precisam muito de jogo pelos flancos, e sem você ter essa velocidade, você acaba sentindo a falta de um cara assim. Até porque o Hermann e o Fabian Johnson também são pontas e também são lesionados. Esses caras não estavam lesionados semana passada, são lesões novas. Na Alemanha é impressionante como os caras machucam. Se olhar a lista do Eintracht Frankfurt, cabe uma página inteira de um caderno, de tanto cara que tem fora. Do lado do Schalke,
Insua e Betaleb fora. Eu li na Kicker hoje que o Goretzka está confirmado. O Goretzka ele tem tido algum problema recorrente, porque toda rodada ele está ou como desfalque ou como dúvida. Ele saiu do banco na semana passada contra o Cone. Logo que ele entrou em campo, o time fez o 2-1. É um cara que tem sido bem importante no Schalke, tem crescido bem como jogador. E o Schopf é um cara que é de setor ofensivo, mas ele não é titular também. O titular do Schalke tem sido esses três caras mesmo: Burgstaller, Harit e Konoplyanka. Outro cara que eu queria destacar, que tá jogando demais, é o Caligiuri, o lateral, ala direito ali, que tem criado muitas chances de gol. Só que aí o Schalke ele tem sentido necessidade, sentindo a falta dos caras aqui, no meio, no miolo, na parte de pensar o seu jogo, que é onde atua exatamente o Goretzka e o Betaleb, que são os dois caras que estão fora aí. O Goretzka não tá baixa confirmada ainda, beleza? Você pode até olhar aqui, ó, o Goretzka é um dos artilheiros. O Bentaleb também é um dos artilheiros, surpreendente. Não sabia que o Bentaleb estava nessa lista, não. Sabia só do Goretzka. Então dá para vocês verem bem como esses caras têm sido importantes no time. Contudo, porém, entretanto, mesmo sem esses dois caras, eu acredito que vai ser um jogo muito equilibrado. O Schalke tem sabido lidar com a ausência desses caras. É como eu sempre digo, a capacidade tática dos alemães hoje em dia, ela está muito acima de todo o resto do mundo. É muito comum os times terem uma vasta lista de desfalques e os técnicos sabem lidar com isso. O conhecimento tático dos caras está muito avançado. É um campeonato bem difícil. Se você tentar ler apenas pelo ponto tático, é um campeonato bem difícil para você, que é um mero mortal como eu, conseguir entender. Por exemplo, eu tenho muita facilidade para entender a Premier League, para entender a Eredivisie, para entender a Série A Team. Agora, quando se trata da Bundesliga, eu tenho dificuldade também, porque eles usam formas táticas que a gente não está acostumado a entender, eles usam ideias táticas que a gente não está acostumado a ver. Então, o conhecimento que esses caras têm está muito avançado, está muito acima. Alemães são fodas. Então, vamos tentar ignorar os desfalques, porque os caras sabem lidar com eles, e vamos na expectativa do que a gente espera em um jogo desses dois times, e juntamente com a tendência de toda a área de perda física, calculando as horas de valor e etc. Aqui é um jogo para ambas marcas. Eu fiquei na dúvida entre o over e o ambas. Daí, eu estava olhando. Gustavo, como é que você escolhe entre o over e o ambas? Então, amiguinho, muitas vezes eu olho a repetição, a frequência de 1-1 nos últimos 20 jogos do time em casa, pelo campeonato, e do outro visitante, pelo campeonato. Então, ó, a gente já tem um do Gladbach. Se passar de 4, a soma dos dois, eu já, acho que é ambas. Entendeu? 4 em 40 jogos vai dar 10%, entendeu? Então, temos 2 do Gladbach. Então, você não tem uma regra exata, entendeu? É mais ou menos a forma que eu trabalho essa. 3 do Gladbach, vamos ver do Schalke agora. 4 contra o Ingolstadt, 5 contra o Cone, 6 contra o Bayern, 6, já deu 15%. 7, dá 17,5% dos jogos acabaram em 1-1. Então, é um placar muito comum você ter 1-1. Você pode também olhar o histórico dos confrontos para você definir se você prefere o over ou se você prefere o ambas, entendeu? É dessa forma que eu costumo fazer. E aí depende do campeonato, como eu disse. Tem campeonatos que eu não olho isso. A Premier League, por exemplo, eu não olho, porque a Premier League, a tendência dela sempre é o over. É muito raro quando não é. Eu falo muito raro não em relação aos números, eu falo raro em relação aos resultados. Sempre a gente tem umas falácias assim de falar, putz, é muito difícil, eu não consigo enxergar esse jogo sendo 3-0, mas eu consigo enxergar sendo 1-1, sei lá, vamos pegar um jogo, um Arsenal e Manchester United. Da temporada passada, por exemplo, que essa aqui rolou, ambas rolou over, foi 3-1 o United. Ou você pode pegar um City Liverpool esse ano, foi 5-0, um jogo que você fala, eu não enxergo over, eu não enxergo 3-0 nesse jogo, eu enxergo mais 1-1 do que 3-0. Muitas vezes tem essa falácia e o nosso achismo nos engana, entendeu? Então, a Premier League já é outro caso, então tem um peso diferente para cada liga, saca? E aí o Arsenal, que eu estava usando de exemplo, temporada passada, ele sapecou 3-0 no United. Então, cada liga tem um perfil diferente, a gente tem que entender qual é ele e saber trabalhar com isso. A Bundesliga, como é um campeonato de muita capacidade tática, muita inteligência tática dos times, 1-1 ele é mais recorrente do que o 3-0. Então, o ambas marcam acaba sendo mais interessante nesse caso. E como a gente tem dois times aqui com alta frequência de ambas marcas, 17,5% dos jogos acabou em 1-1, então o mais provável para a gente ganhar é no ambas marcas do que no over. O ambas marcas está pagando 1,64 na NetBet. Não considero ruim, mas não pega.
Eu vou pegar a live com 1,75, 1,80, primeiros minutinhos de jogo. Se os caras colaborarem e fazer gol, que a gente pega. Demorou? Então, esses aí foram todos os meus palpites, minhas análises para o final de semana. Espero que tenha ajudado vocês. Que ajuda que você quiser, qualquer coisa que você quiser, chama nós na rede social, etc. Segue nós no Instagram, tô no Facebook aí, sempre tentando ajudar todo mundo. E vamos que vamos, bora para lucrar, que todo mundo tá aqui com o mesmo objetivo, não é mesmo? Forte abraço e acesse o Quero Apostar!